Vamos falar agora, vai ser a aula do nosso grande amigo, grande parceiro aí, Fábio, que está nessa empreitada junto aí nesses últimos, basicamente, 4, 5 anos aí que nós estamos trabalhando realmente aí juntos, mais de 10 anos aí de amizade, e é um grande ortodontista, uma grande pessoa, grande amigo, e vocês vão ver hoje um grande professor aí, uma grande aula que ele vai dar. Fábio foi uma pessoa que entrou aí na minha vida num curso e está até hoje aí. Hoje a gente tem essa parceria, temos desenvolvimentos de produtos, aulas, temos hoje o método Milani Micheletti, que nós desenvolvemos aí ao longo desses anos. E através dessa parceria do Milani Micheletti é que nós fizemos o desafio da ancoragem esquelética no começo da pandemia, e agora desenvolvemos, né, organizamos esse congresso aqui com grandes nomes, e está sendo fantástico trabalhar contigo. Fabio, vai lá, meu palco é seu agora. Ai, Boa aula, dá o show como você sempre faz. obrigado, né? Responsabilidade aqui, finalizar depois dessa enxurrada de professores de renome, mas assim, agradeço aí pela amizade. Para quem não sabe, eu fui aluno, quer dizer, sou ainda, né? Do Rodrigo, aquilo despertou do professor Milani, aí despertou algumas coisas, a gente viajava, trocava muita ideia junto, né? Mas isso aí foi há 12 anos atrás, então eu iniciei essa parte acadêmica muito incentivado por ele, que foi meu professor e é meu professor, porque junto sempre nós desenvolvemos e aprendemos as coisas, né? Então aí o Congresso Beneficente, mais uma vez, pessoal, podem, quem puder contribuir, não tem nada a ver com Fábio, com Rodrigo, com Milani Micheletti, conta corrente direto para o Instituto Branemar, capitaneado aí pelo professor Maurício Cardoso. Os segredos do IZC. É uma tarefa árdua, porque a literatura fala em 16% de perda. Então, mas tem alguns segredos a colocar isso. Claro que não tenho como não citar alguns profissionais que eu sigo, né? Professor Ricketts, força leve, desenvolvimento das arcadas e menos extrações. Eu o conheci antes de me formar na graduação, né, na Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Foi o meu primeiro contato. Professor Christian, em 2010, grande incentivador aí da ancoragem esquelética com mini implante ou com os DATs, né? Soluções simples para tratamentos extremamente complexos, porque ele concilia o bracket autoligado passivo, que é um bracket que eu gosto muito, com o parafuso. Só ficar de olho aqui no tempo, ok. E, claro, esses dois incentivadores, primeiro, o criador ou um dos responsáveis pela mini placa, né, ancoragem esquelética, o professor George Sugawara, do Japão, e quem trouxe toda essa bagagem de extraradicular, o professor Rodrigo Milani, que eu tive o primeiro contato em 2008. Eu sigo em frente, né, com esses professores, com outros que virão, outros que eu estou fazendo amizade, né? E a gente vai seguindo a ortodontia, porque como o Fernando Manhãs falou ontem, ela tá boa, tá muito interessante. Cada vez nós estamos estudando mais. Ela estava parada há uns anos atrás e agora deu esse boom, essa energia, né? Por que eu mostro esses professores? Porque eu aprendi com eles, aprendo com eles. O que aconteceu com eles? Errando, aprende-se, mas se pudermos aprender com o erro dos outros, é melhor. Então, eu aprendi com eles, os erros deles eu tento não fazer. Por isso que foi importante esse aprendizado com esses professores, esses contatos, né?
E hoje eu vejo a ortodontia nossa com alguns pilares para o sucesso, né? Os quais são, claro, diagnóstico é tudo, nem vamos falar disso, mas dispositivo de ancoragem temporária, elásticos leves e iniciais, levantes oclusais bem planejados e o bracket que você domina, tá? Eu gosto do bracket, como eu falei, autoligado passivo, mas o que vale é dominar o bracket. Claro que falam, usam vários brackets, tem que saber dominar todos, mas quanto mais apurado eu fico na minha mecânica, maior a chance de eu ter êxito e maior rapidez no meu tratamento. Então, eu penso nisso, tá? Os segredos do IZC, isso, algo que eu vou falar aqui, poucos falam, mas o primeiro passo é anatomia. Anatomia é o principal, porque como que nós vamos colocar algo se nós não sabemos onde estamos pisando? Então, anatomia é importante. Palpação, poucos falam da palpação, mas a palpação é uma arte. Como os profissionais que tocam em músculo para a disfunção temporomandibular. Então, nós chamamos de palpação, é uma arte, e precisa aprender, afinar essa arte. Bom material, você tem que dominar um material que seja, nessa técnica, autorrosqueante. A ponta ativa tem que ser afiada, ela tem que ser muito ativa para cortar menos osso possível, para lesar menos o tecido ósseo possível. Pensa num pão. Eu vou fatiar o pão. Se eu tiver uma faca que o corte não está legal, vai cair muitas migalhas desse pão, vai amassar esse pão. Agora, se eu tiver uma faca muito afiada, eu corto o pão e a fatia do pão sai intacta. Esse é a grande tecnologia de um parafuso que é bom, médio e simples. Então, o parafuso muito afiado, ele lesa menos o tecido ósseo. Lesando menos o tecido ósseo, eu vou ter menos inflamação nessa região, menos perda de parafuso, menos perda ou insucesso do dispositivo. O bom material é essencial. A técnica apurada, com todos os conceitos na cabeça. Como que eu vou estar lá? Aplicando, usando bom material, fazendo a palpação, bom material, e a técnica não está na minha cabeça. Porque se eu tento num lugar, não consigo, não adianta eu me desesperar. Eu tenho que mudar o sítio de colocação do parafuso. Mas a técnica está muito bem controlada na minha cabeça. E, claro, nada dos 4 quesitos vão funcionar se o parafuso não ter uma estabilidade para você fazer a biomecânica. Ele precisa funcionar. Então, nós pensamos nisso, nesses 5 passos básicos para o sucesso da crista infrazigomática. Anatomia. O que é a crista? A crista é essa região abaixo do osso zigomático. Nós podemos colocar o dispositivo entre o segundo pré e o primeiro molar, nós vamos chamar de IZC6, ou entre primeiro e segundo molar. Essas duas regiões são as mais comuns. Mas nós não podemos esquecer dessa estrutura anatômica importantíssima, que é o processo zigomático do osso maxilar. É uma estrutura nobre que nós podemos também ter no nosso pensamento da técnica. Não podemos abrir mão, porque se o paciente tem uma crista pequena, eu vou lançar mão do arco zigomático do osso maxilar. Veja bem,
arco zigomático, porém não é o osso zigomático, pertence ao osso maxilar. Isso é muito importante, porque eu tenho aqui um leque de opções, IZC mais baixo, IZC mais alto, IZC lá no arco zigomático do maxilar. Isso é anatomia. Sabendo disso, eu já entro mais seguro, que é o primeiro passo. Sabendo da anatomia. E nós vamos falar de material. Antes do material, a palpação não é um toque no dente. A palpação é 1 a 2 quilogramas nessa região. Nós temos que palpar com força para sentir todo o lugar onde será instalado o dispositivo. Isso é muito importante. Vamos falar de material agora. Um bom material. Esses slides foram feitos assim maravilhosamente pelo professor Rodrigo Milani, que é um apaixonado por Keynote, né? Nós fazemos muitas coisas juntos, mas quando o slide é muito diferente, vocês podem ter certeza que é algo, é pitada de Rodrigo Milani. Então, vamos ver o que está acontecendo na maxila. E aqui estão as raízes dos dentes. Nós estamos colocando um parafuso, um dispositivo, uma região extra-alveolar e extra-radicular. Eu não quero algo entre raízes, eu quero algo extra-radicular. Porque eu quero uma passagem, por exemplo, numa distalização dos dentes para posterior. Eu quero uma distância desse vetor de força, por exemplo, fazendo a distalização ou um tratamento de canino incluso, esse vetor de força, eu não quero ele. Eu quero ele mais para a vestibular, mais para fora. Isso é muito importante nós termos em mente. Ok? Então, nós saímos da técnica tradicional entre raízes, que usamos muito, nós precisamos dominar também essa técnica para uma técnica extra-alveolar, mais distante das raízes, aumentando ou abrindo mais meu vetor de força. Isso é muito importante. Então, a técnica tradicional, claro, o estudo dessa técnica é mais apurado, porque eu preciso de radiografia, preciso medir as distâncias das raízes. Tudo isso é muito importante para eu fazer a técnica. Mas eu quero sair do tradicional. Eu quero colocar o parafuso paralelo à raiz do dente, para uma eventual passagem desses dentes para posterior. Então, é isso que nós queremos, algo que fique paralelo. Essa é a técnica da crista infrazigomática, nada entre raízes. Então, pensando nisso, claro que nós aprendemos com parafuso 2x12, com transmucoso de 2 milímetros, mas nós tivemos não muitos insucessos, mas alguns casos de inflamação eram devido a um transmucoso pequeno. Então, trabalhando no consultório, especializações, vendo os colegas, ouvindo os colegas, nós resolvemos mudar a nossa experiência para um parafuso que tenha 2 milímetros de largura, 12 milímetros de comprimento, de ponta ativa até a cabeça dele, no total de 16 milímetros. Mas as duas grandes mudanças que eu vejo é o transmucoso, definitivamente feito para o brasileiro e para o latino. É um transmucoso porque nós temos menos osso que o oriental, porque essa técnica veio lá do Oriente.
Então, o transmucoso aumentando diminui a minha taxa de inflamação, consequentemente diminuindo a minha perda dos parafusos. E outro parafuso que, quando nós vamos buscar o IZC mais alto ou no processo zigomático do osso maxilar, nós vamos mudar o parafuso. 2 por 14, onde que o parafuso no total, somando a cabeça, ele tem 18 milímetros. Então, o total ele fica 2 por 14, só que a grande jogada é esses 6 milímetros de transmucoso. Isso eu sempre brinco nas minhas aulas. Esse parafuso é lindo. Esse parafuso é único da empresa Datasteel, porque ele foi patenteado e tem slot. Então, esse parafuso realmente ele veio para mudar ou diminuir a inflamação e a taxa de perda. O básico das medidas dos parafusos são IZC na alto, lá em cima, no processo do osso zigomático, nós vamos usar um parafuso maior ainda, 2,4 por 17. E nessa região, IZC tradicional, um pouco para baixo, um pouco para cima, nós vamos ter esse leque aqui, o 2 por 12 e o 2 por 14. Realmente, o 2 por 14 eu tenho utilizado na mesma proporção que o 2 por 12. É um parafuso espetacular. Porém, o transmucoso ideal de 6 milímetros. Isso é muito importante. Olha lá. Então, nós vamos buscar IZC, 2 por 12 ou 2 por 14, aqui para cima. E também nós vamos levar em conta toda essa região, que é o processo zigomático da maxila. A técnica. Claro que isso foi da semana passada, mas tudo na cabeça. Anatomia, palpação, apliquei anestesia, vou marcar onde eu vou aplicar o mini implant com uma sonda exploradora, vou fazer a marcação prévia. Opa! Já apliquei. Vamos passar o vídeo. Não está indo, viu, Rodrigo? Só um minuto. Eu acho que o vídeo vai ficar de fora. Já apliquei. Acho que é na aula mesmo, Fábio, não é no Zoom, não. É na própria aula. Deve ter dado Marco a sonda exploradora. Tá vendo? E aí coloca o mini implant. Não. Não, né? Só tá o áudio. Só tá o áudio. Já. Tudo bem, vamos passar o vídeo, não há problema. Já apliquei. Deixa o vídeo para depois, se der tempo. Manualmente, eu tenho algum risco de perfurar o dente? Não, não tem risco. Se chegar perto do ligamento, o paciente já reclama. Após a remoção do parafuso, o periodonto e o cemento já iniciam o reparo instantaneamente e sem desconforto nesse estudo do professor Maino. Então, falam, Fábio, vou perfurar dente. Não existe essa possibilidade manualmente. Por isso que o controle manual é muito importante. Raízes que tocam o DAT apresentam o reparo quase completo em poucas semanas depois da remoção do parafuso ou da força ortodôntica. O trabalho
do Kadioglu nos apresentam isso. Então, é um processo totalmente seguro. E agora, essa segunda parte da aula, nós vamos falar de biomecânica. É o que interessa para nós, tá? Mais uma vez, vou tentar passar o vídeo. Vamos ver se vai. Já mais para frente, vamos ver. Tudo bem, sem problemas, vai ficar sem o vídeo. E vamos para a biomecânica. Então, após os 4 passos, o dispositivo tem que funcionar. Não adianta eu colocá-lo e perdê-lo e não funcionar, não fazer o efeito, né, que é a biomecânica. Então, no primeiro caso, um caso simples de retração. Eu confesso que eu tenho, até hoje, depois de 25 anos de ortodontia, eu tenho dificuldade de tratamentos com extrações de dentes, faço muito pouco e é uma mecânica que não me agrada, tá? Então, paciente padrão 2, cirúrgico, padrão 2 esquelético, tinha queixa principal de não vedamento labial. Então, eu ouço muito isso. Claro que a cirurgia foi proposta para o paciente, mas ela não quis essa forma de tratamento. Ausência de primeiro molar inferior direito, uma atresia superior e um leve apinhamento inferior. Então, a queixa principal do paciente era esse aqui. Não vedamento labial. Você via que ela tinha um sorriso assimétrico, mostrava mais a gengiva do lado esquerdo, mas a queixa dela era essa e um excesso de vestibularização dos dentes superiores anteriores e uma grande diferença das bases ósseas, superior com a inferior. O mini implante veio, né, os DATs em 97, se eu não me falha a memória, o primeiro artigo do Japão, falando em microimplante naquele momento, né? Ele veio para suprir a terceira lei de Newton, que é a grande dificuldade de nós, ortodontistas. Para toda ação, existe uma reação de igual intensidade e mesma direção, mas com sentido oposto. Então, o tratamento, embora não era um tratamento ideal, mas para esse paciente era. Então, a queixa principal dela era não vedamento labial. A forma mais conservadora que nós entendemos, que o paciente entendeu, foi fazer 2 extrações de pré-molar para atacar direto ao ponto, que era a queixa da paciente. Lembrando, embora ela fosse um padrão 2 esquelético e o cirúrgico era o diagnóstico. Extrações, colocamos aqui o IZC, pode ser entre raízes ou pode ser extraradicular, porque aqui somente nós queríamos uma retração com controle total da ancoragem, que é a terceira lei de Newton. IZC 6, entre segundo pré e primeiro molar, e IZC 7, usando elastique, pode ser mola, etc. Cada um tem a mecânica que combina. Então, foi colocado no IZC e feito a retração com total controle com o elastique dessa mecânica para ganhar torque, bem posicionado, né? Os anteriores superiores, canino em classe 1, então aqui já atingiu a queixa principal do paciente, era isso. E a finalização do tratamento, né? E aqui a queixa está solucionada. Vedamento labial. Inicial e final de tratamento. Arcada superior mais
melhor desenvolvimento, né? Arcada inferior com as contenções e aquele espaço, né, do segundo molar, ele já está melhor posicionado, está mais verticalizado. Mas onde que eu quero chegar? A ancoragem veio para isso aqui, ó. Controlo totalmente a terceira lei de Newton. Melhor posição dos incisivos, queixa do paciente atingido. Olha lá, pedamento labial. Era o que o paciente queria no início do tratamento. Melhora da vestibularização anterior superior. Só que a ancoragem extraradicular, o IZC, você quer uma abordagem extraradicular, ele é mais que uma ancoragem absoluta. Nós queremos mais, conheça bem as regras para poder rompê-las com eficácia. Por quê? Nós aprendemos na especialização o tradicional, alinhamento, nivelamento, mecânica principal. Esqueçam isso, claro, tem que aprender, mas vamos sair desse ciclo, dessas regras pré-feitas para nós no meio da ortodontia. Então, cabe a nós, ensinadores, abrir a cabeça dos estudantes. Cabe a nós abrir a cabeça dos clínicos, porque a ancoragem esquelética é bem isso. Conheça bem as regras para poder rompê-las com eficácia. É tudo que está acontecendo ao longo de ontem e do meio-dia de hoje. E vamos para a segunda biomecânica. Eu quero mais que uma ancoragem absoluta. Uma paciente jovem, 12 anos, female, mulher, com uma transposição total do canino. Então, o canino está nessa posição e ele tem que vir para esta posição. Olha onde está o canino. Uma transposição total. Então, eu não vejo... Essa é uma mecânica... Não vou falar que é trabalhosa, mas com a ancoragem esquelética te traz perspectiva para alguém que veio com a queixa principal de extrair o canino permanente e transformar o tecido, aumentá-lo para fazer uma estética nele. Mas com a ancoragem esquelética, nós temos outras perspectivas. A grande dificuldade aí é a passagem desse canino, principalmente pelo primeiro pré-molar permanente, porque o osso é pequeno para caber 2 dentes, principalmente o canino, com uma raiz grande. Só que a ancoragem esquelética nos traz esse benefício, ou essa tentativa, porque nós temos o conceito de... Ela não é só puxar, ela tem o conceito de empurrar. Por isso que nós precisamos do dispositivo nessa região com slot, e que tem um slot que possamos colocar um fio retangular para fazer essa biomecânica de empurrar. Então, olha onde que nós queremos chegar. Não é só puxar, não é só distalizar, é mesializar, é empurrar. O conceito de empurrar é muito importante. Nós queremos isso, esse foi o plano para essa jovem. Olha onde que se encontra o canino. Na região entre primeiro e segundo pré-molar, ele tem toda essa avenida, só que a passagem por esse primeiro pré-molar é muito complexa, porque não cabem os 2 dentes ao mesmo tempo. Nós temos pouca estrutura óssea, uma transposição severa. Então, um resumo no primeiro mês: montagem, início do alinhamento, nivelamento. Repare a ponta do canino aqui, pré-erupcionando. No 4º mês, eu já entro com o dispositivo na crista infrazigomática, porque eu quero o conceito de empurrar. No 6º mês, quando eu mudo o meu conceito para
dente a dente, acontece esse efeito colateral. Vocês estão entendendo como a ancoragem elimina a terceira lei de Newton? Olha aqui, o incisivo lateral com relação ao inferior. Quando eu saí de ancoragem esquelética, eu abri a mordida anterior. E lá atrás, eu continuo com a ancoragem esquelética. 12 meses de tratamento, eu só mudei o meu conceito de empurrar. Eu saí de mola espiral aberta para alça em T, mas o conceito é o mesmo, é empurrar o dente. Lembre que esse momento é o crítico, porque eu tenho muito volume radicular e pouco volume ósseo, ou o volume ósseo não comporta o volume radicular nessa passagem do canino pelo primeiro pré. Então, nesse momento, podemos pensar em remover bracket do pré-molar para o canino passar com mais tranquilidade. E também, esse conceito é muito importante, de o parafuso, o DAT na região da crista, empurrando o canino, e outro DAT na região alveolar, puxando o canino. Então, aqui está um resumo muito importante, de puxar pela posterior e empurrar pela anterior. 28 meses é um tratamento longo, mas com perspectiva. O canino em posição, em classe 1, claro que vai trabalhar no torque, isso tem que trabalhar muito com o paciente, porque ele está cansado, para ele já é uma vitória esse canino estar em posição. Mas vamos trabalhar em torque, alguns meses. Então, o canino sai daqui, vai para lá, com o conceito de empurrar e puxar com ancoragem esquelética. Então, os passos da biomecânica: mola espiral aberta, parafuso na crista 2x12. Hoje não usamos mais a transmucosa de 2 milímetros, sempre com 4 milímetros. Fio seccional e a mola espiral aberta até meio bracket. E vai trabalhando mês a mês nessa ativação. Fio seccional sempre deixando um excesso, porque é onde corre o dente, né? E no segundo momento, quando eu tenho mais espaço para não ter emergência na mucosa, eu posso também alterar para uma alça em T para empurrar o canino. Então, aqui está o resumo. Alça em T com fio TMA 18x25. Pode usar qualquer outro fio retangular. Mas aqui é importante, 2x12 ou 2x14 com slot. Isso é muito importante. E um fio seccional na região anterior. Esse foi feito a mecânica dessas duas maneiras. Mola espiral e alça em T. Nesse momento é o momento crítico. Eu não saquei, eu não tirei o bracket do pré-molar, porém o fio seccional não passou por ele. E olha o que acontece. Dente grande empurrando o mais fraco. Cruzou o pré-molar. Por quê? Esse volume ósseo não comporta o volume de raiz. Paga o preço. Alguém vai pagar o preço e o pré-molar pagou o preço. E o canino praticamente passando, ou já passou o pré-molar, vamos com uma mola e vamos ter um trabalho mais para frente para reposicionar o pré-molar. Então, é um tratamento, até aqui foram 28 meses. Convencemos o paciente para trabalhar no torque desse dente, pode ser torque no fio ou com mola, né? Gostamos muito dessa mola para trabalhar no torque, e vai trabalhando aí pelo menos mais 4 meses para melhorar a posição desse canino. E aí vai, melhorando a posição, vai trabalhar também no fio de aço, dando torque, fazendo o refinamento, e aí já a raiz numa posição melhor, ideal, né?
Finalizando o tratamento com a remoção inferior, inicial, final. O canino sai daqui, vai para lá, numa nova perspectiva de empurra e puxa com ancoragem esquelética. E aí a finalização do tratamento. Contenção fixa até o canino, vamos acompanhar o canino. Claro que os pais já sabem, né, que esse canino vai precisar de um cuidado aí, porque o movimento foi muito grande. A contenção vai até ele, porque ele foi muito movimentado, e também para dormir a contenção pode ser de acetato. E aí o final do tratamento. Então esse conceito de biomecânica na crista é muito importante. E vamos para o terceiro exemplo de biomecânica, que é uma intrusão. Claro que hoje eu levo muito em consideração a barra BIM, mas, como o Sérgio Cury falou ontem, outros falaram, nós temos que ver a mordida aberta não lá onde está aberta, mas na posterior, para a mudança do plano oclusal. Um paciente adulto, que nós vamos fazer a intrusão posterior e depois a anterior, fica muito mais fácil. Como que nós vamos fazer usando a crista infrazigomática? Colocando no IZC7, nós vamos intruir, e o Cury falou muito bem, intrui e vai ter um torque vestibular, porque só tem apoio, só tem ancoragem esquelética por vestibular. Então, nós vamos usar elastique para fazer essa mecânica. Podemos usar o dispositivo também para usar um elástico de classe 3. Pode ser apoiado no tubo ou pode ser apoiado no dispositivo também. Eu quero um conceito que é um poste ou um pilar. E esse poste e pilar pode ser usado para várias mecânicas e acessórios ao mesmo tempo. É importante ter uma cabeça que comporte vários acessórios. Por isso que nós gostamos muito desse parafuso da marca DAT Steel Pro, empresa nacional, totalmente nacional. É um parafuso que nós chamamos de alta performance, porque ele comporta fio ortodôntico retangular até 19 por 25, sem torcer. Comporta vários acessórios, elastiques, vários cadeias de elástico ao mesmo tempo. E por palatino, eu tenho a força, porque eu quero uma intrusão de corpo. Então, eu coloco 2 parafusos, poderia ser um também, poderia, mas aqui é o apoio por paladar, por palatino, né? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui. O elastique pode ser duplo ou um elastique simples, mas tomando cuidado para esse elastique não escorregar para proximal, podendo causar uma inflamação ou diastema. 150 gramas, unânime aí, o Cury falou muito bem disso, o Edson agora também. 150 gramas é uma força ideal para fazer uma intrusão da posterior. Nesse caso, eu coloquei 3 milímetros da sutura na região parasutural, né, nessa zona T, que é uma zona importantíssima, onde que nós temos 2 a 3% de perdas de parafuso, então é uma região muito importante. E vai fazendo a intrusão na posterior. A finalização do tratamento de uma maneira muito simples, sem usar elástico na anterior. Nós fechamos essa mordida, trabalhando na posterior. Finalizando o tratamento, muitas finalizações, eu saco todo o arco mais pesado, deixo um fio somente para estabelecer na região anterior. Posso usar um elástico intermaxilar, onde eu quero uma melhora. De um mês por outro, não sei se foi o elástico ou se é uma força muscular de intercuspidação natural, faria esse efeito. Mas, enfim, a mordida aberta está controlada. E aí, nesse estágio. Por quê? Porque nós intruímos
o posterior. Esse é o pensamento da mordida aberta. Sai disso para isso. E o último exemplo da biomecânica para encerrar a palestra. Paciente jovem, nós vamos sair do IZC-7, vamos para o IZC-6. Num protocolo da técnica de canino, uma técnica vista, que brilhantemente, ao longo de 10 anos e 5 meses, o professor Rodrigo Milani fez os passos dessa técnica. Protocolo Milani, publicado com maestria esse ano, porque era uma carência dos profissionais verem a técnica e não ter os passos, porque pulou um passo, ou intercalou, ou mudou a sequência dos passos, a grande chance de ter falha na técnica é muito grande. Então, o professor Rodrigo Milani, de Porto, Portugal, brilhantemente descreveu esses 7 passos para nós. Então, o paciente jovem, o primeiro controle para a abordagem clínica, levaram 2 anos. Então, tem que ter um momento do paciente, um momento mais maduro do paciente para ter essa abordagem. Claro que ela tem 2 caninos impactados por palatino, esqueçam isso, porque nós estamos falando da crista infrazigomática. Então, nós vamos usar o parafuso na crista, fazendo a técnica vista para tirar o canino dessa região e colocá-lo nesta posição. Essa é uma sequência após 1 mês, 2 meses. 2 meses, olha a situação da panorâmica do paciente. Ativação, como que eu faço a ativação? 1 vez por mês, eu ativo um elo do elastique. Esse elastique tem que ser um elastique de 2ª geração. Não adianta ser um elastique comum, que ele vai arrebentar. Arrebentar o elastique tem que fazer acesso. É outra cirurgia para só colocar o elastique. Isso é muito importante. E esse elastique especial é da OC, Ortho Classic, e é um dos apoiadores desse curso, Ortho Classic Peru. Os peruanos têm à vontade esse elastique. Então, um elastique que nós não abrimos mão para fazer a técnica. 3 meses. Olha o canino saindo da raiz do lateral. Desconfigurou aqui, mas 3 meses, 5 meses. Ou seja, uma técnica totalmente previsível. Olha o que acontece. O canino em posição. Espaço à vontade dele. Não colocar bracket no incisivo lateral. Isso é uma regra que está muito bem explicado no artigo, porque o canino sai dessa posição. Não queremos nenhuma barreira que, colocando bracket no incisivo lateral, poderia ser uma barreira para ele. E o canino vai para a distal e vestibular. Essa é a principal função da técnica vista. Não é só distalizar o canino, mas você quer que ele distalize e vá para vestibular. Isso é muito importante. Nesse caso, tiramos os acessórios, o parafuso, o elastique, esperamos o canino auto-erupcionar, ou, no máximo, fazemos um acesso simples com um bisturi para expor o botão do paciente. Olha a sequência. 1 mês, 2 meses, 5 meses. É uma técnica totalmente previsível. Mas o artigo veio para ajudar essa contribuição do Rodrigo Milani para nós colocarmos passo a passo na técnica.
e olha a situação do canino. Em posição, agora é só encaixá-lo no arco sem nenhum problema. E a finalização do tratamento. Ou seja, não falei nada do canino do outro lado, porque não é o motivo da aula, né? Nós estamos falando de crista infrazigomática. O que é ortodontia? Se a gente começar a seguir o que a massa faz, não vai ter sucesso. Então, como Bon Jovi fala, nós não nascemos para seguir. Vamos ter o pensamento focado em diagnóstico. Isso é mais importante. Não precisamos de regras passo a passo de como nós aprendemos lá no passado. Vamos misturar todo o nosso conhecimento para ir direto ao ponto. Esse é o pensamento da ancoragem esquelética e esses 5 passos para a técnica da cresta infrazigomática com sucesso. Então, a conclusão: anatomia, palpação, bom material, técnica e biomecânica. Tudo misturado. Um agradecimento aí aos colegas, né? Trabalhamos aí arduamente nos últimos 4 meses para colocar em prática esse congresso. Claro que sem os colaboradores e patrocinadores também, só tenho que agradecer à empresa New One Orthodontic, que tem um alinhador excepcional, na qual eu uso, estou usando muito e recomendo. É uma tecnologia alemã. Então, essa empresa é de primeira, recomendo. Coral Dente, hoje, trabalhando com os alinhadores, eu preciso ter todo o material para fazer um bom strip, ou um strip de alta performance. Antigamente, eu lembro, era broca no dente. Hoje, a Coral Dente tem produtos, em especial strip, que você, com todo o conforto para o paciente, nós conseguimos fazer os strips excepcionais. E sem incomodar o paciente, sem pegar na gengiva, ele é muito cômodo. A empresa Infinity, que tem os ganchos, porque a biomecânica depende muito da altura de gancho posterior, anterior, direção de força. Teremos efeitos colaterais se não dominarmos a direção da força, assim como a força também. Empresa Milani Micheletti, de ensinamentos, que faz sempre a gente querer estudar para poder passar para vocês. A empresa Dat Steel Pro, patrocinador premium desse evento, com parafusos que eu não abro mão de um parafuso na qual eu tenho um transmucoso de 4 milímetros para a crista infrazigomática tradicional, ou um parafuso de 2x14 com um transmucoso de 6 milímetros para uma crista infrazigomática mais para cima, porque eu vou ter mais espessura óssea. Eu não preciso ter tanta rosca, mas se eu tiver um transmucoso que fique em toda essa espessura de mucosa, eu vou ter menos inflamação. E para a crista infrazigomática, lá no processo zigomático da maxila, um parafuso de 2,4 por 17, na qual o transmucoso ele tem 9 milímetros. Então, esses produtos assim são excepcionais. É um leque que eu tenho na hora que eu vou aplicar a minha técnica. A empresa TP, que tem os e-chain, os e-link
para fazer toda essa força, aplicar a força para fazer toda essa biomecânica. Agradecimento também à Ortho Classic Peru, que cedeu uma caja de elástico de goma para sorteio, empresa excepcional, capitaneada pela senhora Maria, grande parceiro nosso do Peru, que tem muitos colegas peruanos, né? E esperamos, né, Rodrigo, ter atendido o foco desse congresso, que é a parte beneficente, ao Instituto Branemark, e agradecer também esse grande colega, grande professor, que abriu as portas aí para ancoragem esquelética, me abriu as portas também para a Europa. Enfim, só agradecimentos a esses parceiros. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, Rodrigo. Beleza? Olá. Muito bom, muito bom. Olha lá, professor Foi lá. Vicente, professor Edson está aí também. Agradecer a todos os parceiros que nos ajudaram no congresso, Infinity, Coral Dente, a New One Orthodontics, a TIPI, OC Peru, a Datsteel Pro e o Método Milani Micheletti, que foi o grande organizador de todo esse evento. Agradecer a todos os professores aí pelas palestras, que foram, assim, fantásticas, foram de altíssimo, altíssimo, altíssimo nível. Eu estou olhando aqui os comentários, o pessoal está falando que gostaram do congresso. Foi um congresso que foi muito tempo de organização, muitos professores, todos os professores, como a gente falou, foi um congresso beneficente para ajudar o Instituto Branemark. Espero que todos todos tenham feito a colaboração, a doação para esse instituto, que é extremamente importante, que os professores se doaram aqui, deram aulas gratuitas para que vocês possam fazer a doação para esse instituto, tá? Branemark, que ele realmente passa por dificuldade e precisa da doação de todo mundo, tá? Então, congresso gratuito, mas pedimos pelo menos uma colaboração para o instituto. Foi um prazer imenso estar esses dias aqui, todos no congresso, com grandes amigos, grandes professores, que nos prestigiaram com palestras fantásticas, fantásticas, e hoje a gente fechou aí com chave de ouro, com 4 palestras fantásticas aí do Marden, do Vicente, do professor Edson, e fechando com o Fábio. Ô, Rodrigo, abre a palavra aí para o Vicente primeiro, que ele vai fazer o churrasco. Fala aí, Vicente, você que é um organizador aí, físico, e está tendo um grande sucesso nas tuas lives de quinta-noite. Não, cara, foi ótimo. E eu só tenho que agradecer aí por contribuir com o Sorriso Gengival, protocolo Pacheco. Daqui a pouco, já vou usar o teu protocolo, já estou usando, tem que divulgar mesmo. Legal, Parabéns. legal. Não, como eu falei na minha aula, parabéns para vocês dois. A gente sabe, tanto eu quanto o Cláudio, que a gente organiza congressos, organiza cursos online, presenciais, lives. A gente sabe o trabalho que dá, mas o prazer que a gente tem também quando tem o resultado finalizado e vendo o sucesso que foi. E tenho certeza aí que a satisfação que vocês dois estão sentindo é muito maior do que todo o cansaço e desgaste que vocês acabaram tendo em fazer isso daí. Foi excelente, belas palestras, muito bons professores. Eu acho que um evento que veio a colaborar muito com o desenvolvimento clínico e pessoal de todos que assistiram. Eu acho que quem viu só tem a ganhar, e mais uma vez parabenizar todos os professores, em especial vocês dois. Tudo que vocês precisarem, contem comigo, estamos aqui para juntos crescermos, juntos evoluirmos e tratarmos cada vez mais e melhor os nossos pacientes. Saúde! Saúde a todos. Obrigado aí. E o Edson abrindo aí a palavra, queria agradecer ao Edson aí pela confiança, paciência, porque desenvolver produtos não é fácil, sabe a dificuldade que nós temos. O Vicente também, como desenvolvedor de um alinhador que, pessoal, tem que usar, porque é um alinhador que vai solucionar muitas coisas aí do professor Vicente.
O Edson agora nessa nova empreitada aí com a escola IOA de São Paulo, faltava a capital paulista ter essa grande escola de potencial e pode contar com a gente na parte de ensinamentos, eu já vou fazer parte também. Na parte de ortodontia, parabéns pela iniciativa, eu sei que você está trabalhando muito para colocar em prática o IOA São Paulo. Bastante. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ao apoio que vocês sempre deram, o apoio que vocês estão dando aí para essa empreitada também do IO aqui em São Paulo, porque a gente precisa também de parceiros que sejam pessoas comprometidas, que é o que vocês são. Depois vocês passam uma mensagem para o Marden que o cara deve estar tomando pinga lá e não vem aqui, né? Fala para o Marden. Eu falei a gente toma cerveja, mas está aqui, né? Nós estamos aqui tomando cerveja, mas estamos aqui. Tomando gin com pirina. E o Marden, peraí que o meu cachorro está fazendo um escândalo aqui, porque ele quer uma garrafa. Tem que dar uma garrafa para ele sair mordendo aqui. Bom, enfim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo Fábio por todo o apoio. Que nem eu falei para vocês desde o início que a gente começou a conversa aí há alguns anos atrás. Vocês são pessoas maravilhosas. Os professores que deram aula aqui são pessoas todas do bem. Todos são pessoas, são meus conhecidos. Alguns têm um pouco menos de relacionamento, que no caso do Maurício, que eu conheço, mas não tem um relacionamento assim forte. Mas o resto, todo mundo, todos somos amigos, todos estamos em prol de desenvolver uma ortodontia de qualidade. Eu acho que a ortodontia, como falou o Fernando ontem mesmo, né? A ortodontia está muito boa hoje. Outro dia, num grupo que eu faço parte, aí, que o Rodrigo faz também, o Ortodontia Fechado, o pessoal começou a falar mal da odontologia, falar mal da ortodontia. Aí eu fiz um depoimento lá que eu falei assim, gente, eu tenho 33 anos de ortodontia. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo saiu da ortodontia. Tudo. Você pode imaginar. Você falar uma coisa, eu vou dizer saiu da ortodontia. Porque o dia que eu me formei, meu pai falou assim para mim, agora, amigão, problema seu, se vira. E eu tenho o maior orgulho da ortodontia, eu acho que é isso que a gente tem que ter. Todo mundo aqui é comprometido, sabe? A gente tem dificuldades, como todas as profissões têm, mas é uma profissão bonita, boa, e sempre aconselho as pessoas a serem ortodontistas. Obrigado, gente. Obrigado de coração por tudo. E agora, o Vicente não convidou para o churrasco, mas a gente come um churrasco aqui também, pensa em você. Eu comi bacalhau hoje, comi bacalhau, sem churrasco. E agradecer aí, obrigado, Edson. Agradecer aí ao Rodrigo Milano, que realmente a ideia inicial partiu dele. Claro que, poxa, professores maravilhosos só aceitam palestrar quando, eu não vou falar por mim, mas pelo Rodrigo aí, quando a pessoa é querida no meio. Então, só tenho que agradecer ao Rodrigo a me colocar nesse meio também, junto com esses professores, que o Vicente eu conheci através do Rodrigo. Então, parabéns pela iniciativa, viu, Rodrigo? Mesmo à distância, nós sabemos o quanto que você trabalhou, o quanto que você entende de tecnologia e passa para os outros. E, poxa, o Edson falou tudo. Temos que ficar junto com pessoas otimistas. E se nós gostamos dos alunos e dos colegas que não estão otimistas, temos que levantá-los, porque tem paciente para todos, tem tratamentos para todos. E obrigado, Rodrigo, aí, por incentivar sempre nos ensinamentos e a parte tecnológica. Sempre você quer algo a mais de mim, e isso me impulsiona também. Eu tenho certeza que eu levo algumas pessoas junto. Obrigado a todos aí. Foi assim um evento realmente que nós tínhamos pensado há muito tempo já num evento desse. Era para ser físico, mas acabamos fazendo o online, que dá trabalho tanto quanto, mas eu acho que foi um evento que a nossa ideia era juntar vários ortodontistas com várias ideias diferentes, para que as pessoas que estivessem assistindo vissem que, assim, vários ortodontistas podem fazer o tratamento de formas diferentes.
Então, hoje nós falamos 2 dias só de ancoragem esquelética, foi falado de ZC, buccal shelf, interradicular, palatino, BIM, MARP, tração de canino, mini placa, cirurgia, preparo cirúrgico mini placa, ou seja, olha o conhecimento que teve em 2 dias. Então, assim, são tratamentos ortodônticos feitos com visões diferentes. Essa era a ideia do congresso. E eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Foram 2 dias fantásticos, com pessoas fantásticas. Hoje tivemos contatos aí são todos amigos, e agradecer ao Fábio aí pela parceria de estar junto, a gente está conseguindo fazer esses eventos aí juntos, e vamos ver que mais para frente teremos mais eventos. Bem, um brinde aí a todos. Saúde. A minha já era, ó. O cara já bebeu tudo. Um brinde. Saúde. Sucesso. Valeu. Saúde. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez agradecer a todos os palestrantes, todos que estiveram aqui com a gente. Tiveram muitos comentários aqui. Espero que as pessoas tenham gostado desse evento e teremos mais eventos aí pela frente, tá? Com todos esses amigos aí, que nem o Vicente fala hoje. Mais um amigo que a ortodontia nos deu aí, e realmente hoje posso falar que somos todos ortodontistas e somos todos amigos hoje aí, realmente trocando informações. Obrigado, bom final de semana para vocês aí, bom restinho de domingo. Obrigado, pessoal, por prestigiar no evento. Rodrigo, Vicente, Edson, obrigado. Obrigado. Valeu.